Sejam muito bem-vindos para mais História do Brasil. Eu sou o Pedro. Eu sou o Adriano e vamos conhecer mais sobre o Brasil espanhol. Vamos começar a estudar o Brasil governado pela Espanha. Isso porque no nosso último vídeo paramos no ano de 1580. O Brasil tinha abandonado aquele governo geral duplo que durou pouco tempo e voltou a apenas ter Salvador apenas como a capital do Brasil. Enquanto isso, em Portugal, a família inteira de Avís estava morta. Vocês lembram lá do nosso último vídeo que a gente falou disso, né? O rei Felipe II da Espanha invadiu Portugal e como ele tinha relações com a família portuguesa, lá, parentescos, ele reivindicou o trono. E agora, tendo dois países comandados pela mesma coroa, o Brasil vai ser governado pela Espanha, já que Portugal agora é da Espanha. E você sabe o que vai mudar no Brasil por causa desse governo espanhol? Então agora vamos iniciar o ciclo da União Ibérica. Primeiro ponto, você sabe como Portugal aceitou de maneira fácil que Felipe II governasse seu país? Era verdade, era óbvio que a Espanha no século XVI era uma grande potência, mas Portugal também era. E ainda mais, Felipe II tinha que derrotar os seus dois primos que estavam competindo pelo trono. Foi então que a nobreza e a burguesia portuguesas decidiram se unir na ideia de juntar tanto Espanha e Portugal, as duas maiores nações na época, para formar uma grande nação, que dominaria praticamente o mundo inteiro então. Só que esse apoio, obviamente, não foi gratuito. Felipe II teve que fazer o juramento de Tomar, prometendo respeitar a autonomia de Portugal. Assim, Portugal não teria que mudar a sua moeda, poderia manter a sua língua original. E além disso, os portugueses não perderiam as suas patentes. Ou seja, Portugal ainda tinha autonomia para governar seu próprio território e as suas colônias. Inclusive o Brasil. E nada mudou. Mas mesmo com essa garantia e autonomia toda, os reis espanhóis, que inclusive são 3, vão mudar alguma coisa no Brasil ao longo desses 60 anos. Vamos aí entender o que foram essas coisas em ordem cronológica, para você entender melhor. Lembra que lá no final do século XV, Portugal e Espanha chegaram na América? E, para não tretarem, eles dividiram suas terras com esse Tratado de Tordesilhas. Mas agora, com a União Ibérica, eles são o mesmo império. Por isso, esse tratado não faz mais nenhum sentido. Por isso, durante esses 60 anos, esse tratado é completamente ignorado e o Brasil começa a crescer e expandir seu território. Portugal podia ser um grande e poderoso império nesse século XVI, mas a sua relação com os outros países europeus era até amistosa. Era sim, mas Felipe II e a Espanha não tinham uma relação boa com os países europeus. A Espanha tentou invadir a Inglaterra com fracasso e também tinha os territórios da Holanda, né, que lutava para se libertar da Espanha. Tá percebendo a péssima relação que a Espanha tem com os outros países europeus? E quando a Espanha e Portugal se unem, todos os países europeus vão para cima de Portugal, incluindo esses 3 que são os mais importantes. E qual é a melhor maneira de você atingir um país nessa época? Roubando as suas colônias. Ladrão! Primeiro, a França. A França não esperou a União Ibérica para atacar o Brasil. Isso porque eles já estavam fazendo isso. Você lembra dos nossos últimos vídeos que a gente falou disso? A França sempre foi um pé no saco de Portugal. Ela realmente não precisou de União Ibérica nenhuma para começar o ataque. Ela tentava de todas as formas iniciar uma civilização aqui na América para competir com Portugal e Espanha. E a França já tinha conseguido uma penetrabilidade aqui na América, quando ela invadiu o Rio de Janeiro em 1555, formando a América Antártica. América Antártica. Porém, foram expulsos 12 anos depois. E agora, com a União Ibérica, eles tentaram invadir o Brasil de novo a qualquer custo. Até que em 1612, comandados pelo comandante Daniel de Latouche, eles conseguiram fundar a segunda França americana aqui no Brasil. Pela segunda vez na história, a França estava no Brasil, dessa vez no Nordeste. Eles conquistaram o estado do Maranhão, fundando então a França Equinocial. Então, pela segunda vez, parte do Brasil pertence à França. Mas, novamente, esse domínio durou muito pouco. Dessa vez foram apenas 3 anos. Eles foram chutados para fora pela Espanha e Portugal. É claro, gente, agora não é mais Portugal que defende o Brasil, agora é toda a União Ibérica. Conquistar o Brasil não vai ser fácil, não. Agora, a Inglaterra.
Essa aí ficou magoada. A relação de Portugal e Inglaterra sempre foi boa, não havia conflitos. Mas a notícia da União Ibérica deixou a rainha da Inglaterra bem magoada com Portugal. E foi então que eles mandaram hordas de corsários, de piratas, atacar o litoral brasileiro. E eles atacaram principalmente as cidades de Santos e Recife. Mas diferente da França, que já tentou colonizar o Brasil 2 vezes e falhou, a Inglaterra nunca tentou de fato colonizar o Brasil. Sim, eles nunca vieram pra cá pra ficar, eles apenas faziam pirataria e saques no litoral. Tá bom. Sabe qual é a maior pirataria de todas? Você não deixar um like nesse nosso vídeo. Isso porque a gente se dedica bastante para fazer esses vídeos. Ainda temos conteúdos exclusivos que a gente manda nas nossas redes sociais. Então nos acompanhe e curta esse vídeo, curta as nossas redes sociais. E não seja que nem a Inglaterra. E agora vem eles. Com certeza o país mais relevante nas invasões e que mais vai dar estrago para o Brasil e para Portugal, que é a Holanda. A Holanda estava em guerra com a Espanha, como a gente já disse. Eles eram parte do território espanhol, mas eles queriam se separar deles. E em resposta a essa revolta, a Espanha decidiu proclamar um embargo comercial contra a Holanda. Traduzindo, a Espanha simplesmente decidiu proibir que o Brasil tivesse qualquer relação comercial de açúcar com a Holanda. O problema aqui é que a Holanda era o principal comprador do açúcar brasileiro. Era a Holanda quem transportava e distribuía por toda a Europa o açúcar que vinha aqui do Brasil. Mas quem disse que o Felipe II se importa com isso? Perder o açúcar estava fora de cogitação para a Holanda. Era o produto que mais dava lucro para eles. E em resposta ao rei da Espanha, a Holanda funda em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, mais conhecida como Vicky. Era uma companhia comercial dedicada à mobilização e captação de recursos para conseguir explorar açúcar na América. E vendo que a Espanha não vai deixar a Holanda chegar perto do Brasil para pegar o seu amado açúcar, para a companhia só restou uma coisa: autorizar a invasão. O primeiro ataque da Vicky bem sucedido foi em 1624, quando a Holanda decidiu conquistar o Brasil inteiro de uma só vez, conquistando a capital do Brasil, Salvador. Deu mais ou menos certo, eles conseguiram conquistar a capital, mas durou muito pouco tempo. Isso porque a Espanha mandou a sua principal frota de navios, conhecida como Jornada dos Vassalos. A maior frota que a Espanha já tinha mandado aqui pro Brasil na história. O resultado disso? Expulsos em um ano. E mesmo que a ideia de conquistar o Brasil de uma vez só tenha sido um fracasso para a Holanda, eles pelo menos lucraram muito com a pirataria, afundando navios portugueses e espanhóis. Com esse lucro e uma preparação de 5 anos, eles invadem novamente o Brasil, em 1630. Só que desta vez, meu amigo, eles não vão para a Bahia conquistar a capital do Brasil de novo. Eles estão indo agora para Pernambuco. E aí você se pergunta, por que a Holanda escolheu justo o Nordeste para atacar? Você deve estar se perguntando também, será que esse ataque foi bem sucedido? Para descobrir essas e outras informações, se inscreva no nosso canal. Nosso próximo vídeo de História do Brasil tratará justamente disso. Então é isso, gente. Falou!